Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. E Deus cumpriu aquilo que ele prometeu. Deus cumpriu. Verso 15. De toda a carne em que havia fôlego de vida entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele. Então o poder de Deus também fez com que não só os animais viessem e todos eles entrassem na arca, junto com Noé, mas o próprio Deus possibilitou a preservação da vida dentro da arca. O que impediria uma catástrofe daquela dimensão de destruir a arca? Com ondas gigantescas e maremotos, toda espécie de tormenta, de tornados cercando o mundo. O que impediria a arca de ser despedaçada? Se não fosse o poder de Deus. Deus ordenou que a arca fosse calafetada com betume. Todo janeiro esse texto. Então ele diz: você vai calafetar a arca com betume. Porque para mim, isso foi uma alusão que Deus proporcionou para nós, inclusive para Noé, de que a salvação seria através de quem estivesse seguro, fechado, selado. A tábua de cipreste não é a melhor madeira. Deus mandou construir a arca com cedro. As florestas que Noé habitava eram cheias de cedro, madeira nobre, resistente, parecendo com a teca que nós temos aqui. Por que Deus não quis que construísse com a madeira nobre, cedro? Porque a salvação nunca esteve na mão do homem com a sua inteligência, sempre pelo poder de Deus. É sempre Deus com sua misericórdia que conserva aqueles que estão dentro da aliança, cercados pela sua misericórdia. Noé e 7 pessoas, 8 almas ao todo, trancados, e Deus fechou a porta por fora. Ele mesmo diz: e Deus fechou a porta por fora. Porque é Deus em quem permite dar da salvação. Está na minha mão. Aquele que abre e ninguém fecha. Aquele que fecha e ninguém abre. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. Sempre foi assim. É o poder de Deus que preserva. É por isso, minha irmã, meu irmão, já fazendo aplicações, que nós devemos confiar que aquele filho, aquele parente, aquela pessoa que nós amamos, que oramos por eles, foram para a igreja, mas se afastaram. Orar para que Deus, Senhor, restaure essa aliança, não faz aliança de novo. Senhor, dê continuidade nessa aliança, para que essa pessoa volte, para que esse meu irmão, meu filho, meu genro, meu parente, meu pai, minha mãe, volte para o caminho do Senhor, cele, mostre o selo da salvação. Não deixe que essa pessoa se perda. Começaram duvidando dos milagres. Não foi fogo, foi vulcão. Começaram assim. Aparentemente que é só filosofar a respeito. Mas o diabo, meu irmão, quando ele não pode barrar, ele empurra. Alguém já ouviu esse termo? Quando o diabo não pode barrar, ele empurra. Então, você quer pensar? Vamos pensar então. E a igreja começou a filosofar e deixar a Bíblia. Então, se Deus diz que é fogo do céu, é fogo do céu. Fogo sobrenatural. Fogo e enxofre de fogo. Para depurar, era usado o enxofre. Por que teve que ser fogo e enxofre de fogo? Porque o enxofre é utilizado para aumentar o calor do fogo, para purificação de metais, de ouro inclusive. Então ele está mostrando ali, não só fogo, mas mostrando que é um símbolo de purificação, tirar aquela cidade do mapa. E ela está hoje quase toda submersa no Mar Morto. Sodoma e Gomorra estão quase todas submersas. A terra de Sodoma não nasce nada. Nasce nas regiões do Mar Morto, das mediações, das margens, com tanto teor de sal gigantesco. Mas em Sodoma, Gomorra e aquela região onde está dito na Bíblia que foi fogo e enxofre, nasce absolutamente nada. Estava lá, foi presenciar o pecado de Sodoma e Gomorra, através dos 2 anjos,
os seus representantes ali, é o mesmo Deus que hoje acompanha este mundo. Vocês acham que os governantes deste mundo estão aquém do que Deus pode fazer? Não estão. A vida de todos os indivíduos, até do cidadão que você vê drogado na rua, a vida de todos os indivíduos está nas mãos de Deus. Desde o mais alto comissário até o mais simples dos camponeses, dos caipiras, está nas mãos de Deus. Quando você olhar para alguém, ore por essa pessoa. Fale, Senhor que tem poder. Como diz a música, ó meu bom Jesus, que a todos conduz. Senhor, leve a vida dessa pessoa nas tuas mãos e salve-a. Resgate-a, Senhor. Livra. Está na sua casa? Ore por seus filhos, ore por seus netos. Senhor, livra. O mundo tem tanta sujeira, tem tanta coisa a oferecer, tem tanto vislumbre para oferecer. Senhor, preserva a mente dos meus netos, dos meus filhos, daqueles que estão longe, estão cercados por pessoas sedutoras. O mundo está cheio de pessoas sedutoras para o mal. Encerrando mesmo, nossos filhos estão cercados por pessoas que trabalham contra o que Deus tem para nós. Temos que orar para que o Senhor, pelo seu poder, conduza não só nossos filhos, mas conduza-nos segundo o seu poder e a sua boa vontade. Meus irmãos, esse assunto é muito vasto. Eu agradeço a participação dos irmãos e que